Olá, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Bola com Registro. Hoje eu estou aqui na companhia de dois amigos para falar de um tema muito especial, muito importante. Queria agradecer demais a presença do Dr. Marinho. Já aproveito para parabenizá-lo pelo concurso. Sem dúvida alguma, todo aquele que se dispõe a estudar, a recomeçar e provas, realmente é algo digno de aplausos. Então, parabéns, muito obrigado por estar aqui. Dr. Isaías, um amigo querido também, que veio aqui para bater um pouco de papo com a gente sobre um tema tão importante dentro do registro, falar um pouquinho de condomínio, falar um pouquinho de loteamento. Vamos entender uma série de questões e vou contar com a ajuda de ambos para que isso seja possível. Muito obrigado a todos. E queria começar já dentro das nossas primeiras indagações e inquietações, perguntando um pouquinho para o senhor qual a diferença entre o condomínio de lote e o condomínio de casas. Bom dia a todos. Primeiramente é um grande prazer estar aqui na companhia do Dr. Gentil e Dr. Isaías. E essas figuras do condomínio de lotes e dos loteamentos fechados, elas sempre foram alvo de intensa polêmica. E a Lei 13.465 de 2017 veio regulamentar o tema e buscando trazer um pouco mais de segurança quanto à sua legalidade. O condomínio de lotes é uma modalidade de condomínio, ou seja, na qual há uma conjugação entre uma propriedade comum, que pertence a todos os condôminos, e uma propriedade privada exclusiva. No caso, a propriedade privada exclusiva são os próprios lotes, que correspondem às unidades imobiliárias desse condomínio de lotes. E as demais áreas, vias públicas, praças, eventuais equipamentos de lazer, pertencem aos condôminos em comum. Por sua vez, o loteamento fechado é uma modalidade de loteamento, ou seja, um parcelamento do solo, subdivisão da gleba com abertura, prolongamento e modificação de vias públicas, na qual há um fechamento do perímetro por meio de um ato de autorização do Poder Público Municipal, e então esse loteamento ele é murado, cercado e conta com uma guarita para o controle de acesso, sendo uma figura mais segura do que o loteamento aberto tradicional. Falando um pouquinho até da 13465, vou até fazer uma pergunta a respeito especificamente do que foi regrado. E pensando em marcos temporais, eu posso ter a aplicação da lei para situações fáticas pretéritas, porque infelizmente a gente sabe que a própria questão da admissibilidade ou não dessa modalidade de utilização efetivamente da propriedade imobiliária já era passível de questionamento. E até se o senhor quiser falar um pouquinho sobre essa evolução toda que foi feita, decisões da corregedoria, decisões do jurisdicional, posicionamentos diversos aí, que eu acho que é um tema bem interessante também. Então, realmente essas figuras foram alvos de intensa polêmica. O loteamento fechado, apesar da polêmica, contava com uma admissão maior, por parte inclusive do Poder Judiciário, que entendia que esse trespasse do uso das áreas públicas, as vias e espaços livres, praças, áreas institucionais, poderia ocorrer por meio dos instrumentos de direito público, como a autorização, a concessão e a concessão de direito real de uso. Então, havia um consenso maior quanto à sua admissibilidade, em que pese diversos questionamentos formulados pelo Ministério Público na Justiça. Por sua vez, o condomínio de lotes, ele era mais polêmico ainda, porque os que defendiam a sua admissibilidade faziam geralmente com base em dois argumentos. O artigo 3º do Decreto-Lei 271 de 67, em que permitia a equiparação do condomínio ao loteamento, enfim, dando margem a fazer um condomínio de lotes, mas havia uma polêmica quanto à sua revogação pela Lei 6766 de 79, que foi posterior e não ressalvou essa situação. Então, e o segundo argumento era o argumento da autonomia municipal, um argumento que também era muito questionado porque se dizia que era uma questão de direito civil, cuja competência pertenceria à União. Então, assim, o entendimento majoritário era que não se admitia esse condomínio de lotes. Inclusive, a Corregedoria de São Paulo teve decisões no sentido de que não era possível registrar esse condomínio de lotes desvinculado de eventuais construções. Por um período, foi incluído nas normas de serviço, inclusive, uma possibilidade do condomínio de lotes, mas a situação permanecia polêmica. A Lei 13.465 trouxe a previsão expressa do condomínio de lotes, incluindo o artigo 1358-A do Código Civil,
e trouxe a previsão, sem maior regulamentação, mas apenas para dar uma tranquilidade quanto à sua admissibilidade, no loteamento fechado, incluindo o parágrafo 8º do artigo 2º da Lei 6766. Com relação à aplicação dessa regulamentação para os empreendimentos pretéritos, é possível porque a lei prevê a possibilidade de efetuar regularização fundiária com base nesses instrumentos, condomínio de lotes e loteamentos fechados. Então, me parece que haveria, dentro dessa possibilidade de fazer uma regularização fundiária com essas figuras, haveria a possibilidade, então, de aproveitar o regramento para os empreendimentos anteriores, até para evitar que a situação continue indefinida e haja aquele dissabor, aquela imprevisibilidade de quem comprou um lote nesse tipo de empreendimento. Eu acho até, doutor Isaías, que o objetivo do tema e da discussão, ele acaba tendo uma pertinência muito grande, porque a gente sabe que no interior, em especial, a gente tem uma realidade de desdobro, de mutilações, às vezes, quase que informais do bem imóvel, e aí eles não conseguem, em algum determinado momento, marginalizadas essas situações dos registros públicos, e por óbvio do ordenamento jurídico, até porque o poder público muitas vezes falha nesse controle e observância da lei, até exatamente por isso que nós chegamos na 13465, que é fruto da medida provisória 759 lá de 2016, né, 22 de dezembro de 2016, é que a gente chegou nessa situação em que nós temos, às vezes, o registro de imóveis com uma realidade específica, que quando levantada a cabeça dos livros para olhar o que a gente tem na prática, é uma outra realidade. Eu acredito que o senhor deva ter passado por várias experiências assim, né? Lá na minha comarca, por exemplo, ou da minha região, né, que é o Pontal do Paranapanema, nós temos N situações. Algumas pessoas na sociedade não admitiam o fechamento do loteamento. Eu recebi impugnação a loteamento que foi feito dessa forma, que foi autorizado pelo Poder Público Municipal. A pessoa fazia isso, as pessoas, uma associação, fazia isso basicamente com todos os loteamentos daquela região. Vamos supor, de Assis até Rosana, por exemplo. Uma longa extensão não tinha uma publicação de jornal de loteamento que dizia esse fechado, que a pessoa não impugnava. Exatamente por não termos uma legislação a respeito. Isso atrasava o quê? Até a dinâmica empresarial dessas pessoas, né? E a gente percebia que essa legislação é municipal e todas as pessoas que faziam esse loteamento fechado, né, o fechamento desse loteamento ou previamente fechado, faziam com base na legislação previamente aprovada. E plenamente previsto, né, Marinho? Você falou, plenamente previsto isso anteriormente. E a gente sofria muito com isso. Hoje, né, evidentemente que agora nós estamos respaldados pelo novo regramento. Novo regramento que a 13465 trouxe, alterando o nosso Código Civil. Ainda bem, né? Porque deu uma dinâmica nova. Com relação aos fatos de parcelamentos irregulares, a gente tem também, né, na minha região, que é uma região mais pobre, mais longe, né, do estado, nós estamos a 600 quilômetros da capital, né, um pouquinho mais distante, nós temos também um problema sério com relação a esses parcelamentos de áreas rurais, que eles começam a fazer condomínios civis dentro de áreas rurais, né? E, logicamente, que não chega dentro do registro imobiliário, não chega aonde está localizada a fração de cada uma dessas pessoas. Eles pegam lá 2 hectares, que é a fração de parcelamento na minha região, por exemplo, na região do Pontal toda é de 2 hectares. Não sei, em Tupi, Marinho, era 2 também? Era 3. 3, né? Na minha região eram 2 hectares, ainda são 2 hectares. E aí eles compram em 4 pessoas, né? Ou até 10 pessoas, né? Então, fazem esses 20 mil metros quadrados, entre aspas, no condomínio civil. E isso também é irregular, porque eles sabem que aquilo lá não é chácara de lazer, aquilo lá não é um parcelamento rural, e sim para fins urbanos. Não estão perto da cidade, eles aproveitam isso. E é um momento de a gente procurar agora, o poder público, procurar regularizar cada um desses parcelamentos. Mas não compete a nós, oficiais, por exemplo, e atrás disso aí a gente pode eventualmente perceber alguma coisa irregular, até noticiar o Poder Público Municipal para que ele faça essa regularização, que hoje também eu entendo ser até plenamente possível. Né, Marinho? Que você, no seu livro, explica bastante sobre essa questão que eu tive o prazer de adquiri-lo agora na segunda-feira. Não, e ainda que a gente fale que há uma previsão legislativa, nós estamos falando em 2017. Também não é algo que está aí há muito tempo. Então, é lógico que... e a gente sabe como
o ser humano ele é criativo, então os problemas eles vão surgindo e a gente com uma legislação ainda, assim, não vou falar que é recém-nascida, mas uma criança ainda, a gente ainda tem uma série de dificuldades, enfrentamentos, regras administrativas ainda não estabelecidas para determinadas situações. Então, realmente é um desafio muito grande, né? Falando exatamente dessa questão dos cálculos das frações, como são calculadas as frações ideais no condomínio de lotes? Então, o condomínio de lotes, justamente por se tratar de um condomínio, ele vai ensejar ao lado dessa propriedade exclusiva a propriedade comum, na qual os condôminos terão frações ideais. O artigo 1358-A, parágrafo 1º, ele traça algumas regras com relação ao cálculo dessas frações ideais. E ele permite que elas sejam vinculadas à área do lote, o que me parece que seria a hipótese mais comum, mais evidente de cálculo de fração. Também eles permitem que se calcule a fração sobre o potencial construtivo, e aqui é importante fazer uma ressalva, que é o potencial construtivo e não a construção efetiva. Porque caso a fração ideal fosse vinculada à construção efetiva, nós teríamos o condomínio de casas, que é previsto no artigo 8º-A da Lei 4591 de 64, em que, uma vez alterada a construção, demandava toda a necessidade de retificar e alterar a instituição e especificação condominial com a anuência de todos os condôminos, o que se tornava um entrave burocrático a quem construísse de forma diversa do que foi previsto nos memoriais originários. Então aqui estamos tratando de potencial construtivo. É uma questão que não se altera com o que efetivamente foi construído. Trata-se de uma potencialidade. E também a lei prevê a possibilidade de se criar um outro critério no ato institutivo desse condomínio, nos documentos da incorporação ou da instituição condominial, que a criatividade, a dinamicidade do mercado imobiliário pode vir a engendrar outras formas de cálculo que talvez sejam mais interessantes para aquele empreendimento. Certo. Mais uma pergunta para a gente já ir aí caminhando para a nossa parte final. A questão da cobrança de mensalidade nos loteamentos fechados pelos proprietários. Como é que isso se construiu, tanto dentro da legislação quanto de maneira jurisprudencial? Essa questão é uma questão extremamente polêmica, é uma das principais polêmicas com relação ao loteamento fechado, porque diferentemente dos condomínios, em que a própria legislação trata da cobrança condominial como uma obrigação propter rem e traz alguma segurança para que a cobrança seja feita, na legislação de loteamento não havia nenhuma previsão com relação a essas mensalidades ou taxas de conservação. O que ocorre é que eram feitas as associações de moradores, que eram quem recebia o trespasse do uso dos bens públicos que se localizavam no interior do loteamento fechado. E essas associações, para manter as suas atividades de conservação, de manutenção do imóvel, elas passaram a cobrar essas taxas. O problema é que nem todos os proprietários ou moradores muitas vezes se associaram a essas associações. E aí isso, na hipótese de cobrança, veio a ser questionado perante o Poder Judiciário e tivemos uma série de divergências jurisprudenciais sobre o tema. Inicialmente, os tribunais estaduais, fortes no princípio do enriquecimento ilícito, especial artigo 884 do Código Civil, eles determinavam o pagamento, porque esses proprietários eles se beneficiavam da atuação dessas associações. A questão chegou no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal, e lá prevaleceu um entendimento diverso. Em 2011 teve um julgamento no Supremo Tribunal Federal que entendeu que esse princípio infraconstitucional do enriquecimento ilícito não poderia se sobrepor ao princípio da liberdade de associação prevista no artigo 5º, inciso 20 da Constituição Federal. E a partir daí ele decretou que não era possível obrigar esses proprietários a se associar, e uma vez não sendo associados, eles também não eram obrigados a contribuir com os valores da associação. Na esteira, o STJ, no julgamento de recursos repetitivos, é o tema 882, ele definiu a tese de que não era possível impor essa cobrança aos proprietários que não fossem associados ou que não tivessem anuído, mesmo sem se associar, expressamente com essa cobrança. E isso, na prática, gerou uma situação muito desconfortável no interior desses empreendimentos, porque haviam os proprietários que pagavam Sim. e os outros que usufruíam, mas que não pagavam. Numa tentativa de resolver essa situação
foi incluído pela Lei 13.465 de 2017, o artigo 36A na Lei 6766, que busca dar um respaldo legal a essa cobrança, reconhecendo que as atividades dessa associação correspondem a atividades de administração imobiliária e que é necessário contribuir na medida do proveito obtido. A questão ainda não está bem delineada na jurisprudência, mas já existe uma decisão de 2018 do Tribunal de Justiça de São Paulo, em que é abordada essa nova legislação. Uma decisão que, inclusive, foi comentada pelo Dr. Amadei num programa da Jurisprudência Conectada. Eu ia falar exatamente isso. De maio, num programa de maio, em que lá se reconheceu que, frente a esse novo artigo, o panorama mudou e que as pessoas que pertencem a esses loteamentos, que são proprietários desses loteamentos, elas teriam que contribuir. A decisão ressalva apenas aqueles casos em que o loteamento foi concebido como aberto e as pessoas se opuseram ao fechamento, mas mesmo assim ele foi fechado, porque aí havia uma manifestação todo o tempo contrária e elas não poderiam ser obrigadas. Mas os novos adquirentes, concordando ou não, como já conheceriam essa situação, eles seriam obrigados a contribuir. De qualquer maneira, a questão ainda não há um conjunto de decisões e o próprio Tribunal de Justiça possui diversas decisões recentes de 2019, aplicando o entendimento pacífico lá no Superior Tribunal de Justiça, mas também existem decisões invocando princípios constitucionais que dariam base ao enriquecimento ilícito, que seria o princípio da função social da propriedade e o princípio da solidariedade previsto no artigo 3º, inciso 1 da Constituição Federal. Então o tema ainda é muito polêmico, mas eu acredito que o artigo 36A, a menos que eventualmente ele sofra alguma declaração de inconstitucionalidade, ele veio justamente para tentar resolver esse problema e trazer uma segurança para os coproprietários e para os próprios empreendedores que buscam implantar esse tipo de empreendimento. Perfeito. Doutor Isaías, considerações finais, porque a gente já está aí com o nosso horário se encerrando. Eu queria agradecer demais a presença, é sempre bom vê-lo, é uma grata companhia. Muito obrigado de participar aqui com a gente, mas queria deixar aí as últimas palavras. Obrigado, agradecer a Alice pelo convite, o Dr. Gentil pela possibilidade de estar presente aqui acompanhando o meu querido amigo Marinho, a gente está sempre conversando, sempre junto. Deixar uma palavra final que agora nós temos a nítida impressão que esse tema está bem encaminhado, né? Eu acho que essa vedação ao enriquecimento ilícito é um princípio muito arraigado, né, na nossa legislação ocidental, pelo menos, né? Não é só no Brasil, no mundo todo, e isso acho que agora encaminha bem. Fazer a propaganda do livro do Marinho, que lançou agora, de condomínio e loteamento fechado, né, de condomínio de casa, loteamento fechado, excelente, que eu já comecei a ler, e quem puder, adquira a obra que está nos cadernos do IRIB, né, Marinho? É um dos cadernos do IRIB. Fantástica, né, eu tive o prazer de começar a ler na segunda-feira já, tá? Doutor Gentil, muito obrigado. Imagina que é isso, sempre um prazer e uma honra. Muito obrigado mesmo. Obrigado mesmo. Marinho, muito obrigado, foi muito bom tê-lo aqui, obrigado pelos esclarecimentos, pela disponibilidade de estar aqui, dividir um pouquinho aí as aflições, as angústias de temas que são muito importantes e que fazem realmente uma repercussão na prática ali, no dia a dia, de maneira cotidiana. Muito obrigado mesmo, um grande abraço meu, fica à vontade aí para as últimas palavras. Também, como disse o Dr. Isaías, eu gostaria de agradecer realmente a oportunidade de estar aqui. E é uma honra, né, estar ao lado aqui do professor Gentil, Dr. Gentil aí, que para todo mundo que presta concurso é uma grande referência. Obrigado. E realmente esse tema do condomínio de lotes e do loteamento fechado é um tema que foi muito polêmico, mas a nova legislação veio para tentar trazer uma segurança e o nosso objetivo como registradores de imóveis, como estudiosos do direito registral, é buscar consolidar posicionamentos e questões práticas, inclusive buscando uma padronização de entendimentos, para que a gente possa trazer segurança a todos que militam nessa área imobiliária, em especial os empreendedores e as pessoas, os consumidores que adquirem esses lotes, de maneira que realmente consiga que as aspirações de cada um, seja ao empreender, seja ao adquirir, possam realmente ser satisfeitas com uma previsibilidade jurídica das consequências dos atos que foram praticados. E gostaria aqui então de deixar o meu agradecimento
E realmente o caderno do IRIB que foi lançado sob condomínio de lotes, ele é um caderno que buscou ser muito prático, tratar de questões pontuais, dar uma base teórica, inclusive contando com planilhas de qualificação desses empreendimentos, e que certamente os registradores estarão recebendo aí essa publicação. Muito obrigado. Obrigado, gente. Era isso. Desejo a vocês ótima semana, excelentes estudos e até a próxima oportunidade. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau.